Olá pessoal, salve salve, aqui é o professor Alessandro, vulgo tiozinho, e hoje eu gostaria de fazer aqui uma pequena análise, né, é, bem concisa da obra intrigante de Kafka, que é A Metamorfose, tá bom? Eu falo intrigante porque essa obra, assim, ela chocou, assim, mundialmente. Tem muitas pessoas que não gostam do Kafka porque é, ele descreve, assim, coisas absurdas. Tanto é que não existe finais felizes em suas obras, tá? E a Metamorfose ela intriga assim muitas pessoas pelo simples fato do personagem principal se transformar num grande e terrível inseto, tá? Então, assim, eu não estou em mãos com a obra original de Franz Kafka, mas uma aqui reproduzida, descrita pelo historiador Leandro Carnal, tá? Leandro Carnal é um historiador muito conhecido, respeitado, né? Faz muitas lives, palestras e muito embora ele não fugiu da reprodução da produção original, né? Ele não deixou assim escapar nenhuma vírgula, mas ele deixa assim algumas observações tanto na capa quanto na contracapa, tá? Então, de certa forma, Leandro Carnal ele estimula assim, o leitor a fazer uma retomada mais minuciosa dessa grande obra de Franz Kafka, que é A Metamorfose. Quando eu li, eu tinha lá uns 16 anos, né, e eu queria entender quais foram as circunstâncias que levaram Franz Kafka, né, a escrever essa obra. Outro fator também, eu queria saber que tipo de inseto Gregor Samsa havia se transformado, né? Que tipo de inseto ele se transformou ou se ele ia permanecer assim, inseto a vida toda. Então eu queria saber tudo isso. Bom, e eu fiquei muito chateado, né? Porque eu falei, nossa, que bosta, né? Mas na casa dos 30 anos eu fiz assim a releitura, né? De uma forma mais na íntegra mesmo, e aí eu fiquei assim espantado, né? Ainda mais que na era da internet nós podemos assim pesquisar a vida do autor. E quando eu pesquisei a vida do Franz Kafka, eu vi que todas as suas complexidades, a sua angústia existencial, ele estava reportando no personagem principal, que é o Gregor Samsa, tá? Então, essa obra, o autor, ele nos pega logo na primeira página, dizendo o seguinte: Gregor Samsa, depois de uns sonhos intranquilos e noites inquietantes, ele acorda metamorfoseado num grande e terrível inseto. Nossa, que é muito forte, né? Que inseto seria esse, né? Seria uma barata, seria um gafanhoto, seria uma mosca, né? O leitor, ele começa então a dar margem para diversas imaginações. Pois bem, Gregor Samsa, como personagem principal, ele é um caixeiro viajante que levanta todos os dias de manhã para trabalhar, né, fazendo algo que ele não gosta, né, mas ele tem que trabalhar porque ele é arrimo de família, ele que traz o sustento para casa, ele tem pai, tem mãe, tem uma irmã, e essa família depende dele, tá? E um certo dia ele acorda assim transformado num inseto, né? E ele não consegue levantar da cama, né? Ele não começa a entender o que está acontecendo. E é engraçado que ele escuta a mãe batendo na porta, né, dizendo: Gregor, vai trabalhar hoje? E ele tenta falar: olha, eu vou tentar pegar o trem das 8, né, e chegar no trabalho o mais rápido possível. E o próprio autor, Franz Kafka, ele deixa mencionado na obra que a metamorfose ainda não está completa, porque o Gregor ainda ele ouve e ainda tenta se comunicar. Mas o que a mãe ouve são apenas grunhidos. E coincide, né, do carregado, né, achar estranho a de Gregor ter faltado ao trabalho e ir até a casa de Gregor para ver o que está acontecendo. Bom, chegando lá, ninguém consegue abrir a porta, muito menos Gregor consegue levantar da cama, porque eles estão transformados num inseto, né? E todo mundo batendo na porta, a mãe querendo contratar um chaveiro, o pai querendo arrombar a porta. E aí o que acontece? Gregor ele consegue, né, se levantar, pegar suas patinhas assim de inseto e mexer na maçaneta da porta e abrir a porta. Quando a mãe vê o Gregor naquele estado, né, assim de transformação, ela desmaia, a irmã grita, o encarregado sai correndo, o pai começa a bater nele com bengala, encurralando ele de volta para o quarto, né? E ali começa então a saga de Gregor, a saga angustiante de Gregor, né? E ele se compraz de estar transformado num grande e terrível inseto, porque afinal de contas ele não vai precisar mais trabalhar, fazer algo que ele não gosta, né? E
À medida que vai correndo assim a trama, o pai arruma um serviço, a mãe começa a alugar a casa para alguns hóspedes, né? A irmã começa então a tocar um violino. E Gregor acha um barato isso. E ele é sustentado pela irmã com um prato de leite e miolo de pão, né? Então para ele fica muito cômodo. E o Gregor fica feliz, porque agora a família está trabalhando e não depende mais dele. Mas, porém, ele sofre assim, uma rejeição muito forte. Tá? O pai, toda vez que vê ele, joga maçã nas costas dele, tanto é que a maçã apodrece nas costas dele, né? Encurrala ele. Tá? Então, enquanto o Gregor Samsa ele estava se transformando num monstro por fora, né, a família tinha se transformado num monstro por dentro. Tá? Então eles estavam assim fazendo com que Gregor não fizesse mais parte da família. Tá? E um certo dia vem uma família, uns hóspedes lá, né, e começa a ser bem acolhidos pela irmã de Gregor, que começa a tocar então violino. E o Gregor ouvindo aquela música, ele começa a pensar, porra meu, por que eu estou vendo isso, né? E ele sai do quarto para ouvir. E aí todo mundo grita, sai correndo, aí novamente o pai dele dá bengalada nele, encurrala ele de volta, né? E ali Gregor permanece sem comer, né? Sem ter uma social, e ele acaba morrendo de inanição. No início a família até sente um pouco de tristeza, mas a família faz algo que antes não fazia, que era sair, curtir, ir ao parque, né? Coisa que eles não faziam. É uma coisa assim muito intrigante, tá? E você pega a história do autor, você vê que Gregor Samsa, né, ele tem muito a ver com o autor Franz Kafka, tá? Então você pega a história do autor Franz Kafka, ele teve muitos problemas com o pai, né? O jovem Kafka, ele era um boêmio, gostava de uma social, das casas noturnas, ele gostava de muita leitura, ele queria mergulhar no universo da literatura, ser um escritor bem renomado, de fato ele se tornou mesmo, né? E o pai, comerciante judeu, gostaria que ele, né, se formasse em direito e cuidasse dos negócios da família. Isso foi muito contra, né, as vontades de Gregor, né, ser aquilo que ele não queria, tá? Então o que acontece? O pai dele meio que emancipa ele, o pai dele que acaba rejeitando ele, né? E por conta, não se sabe exatamente, né, se foi por conta das noitadas ou se foi por conta da debilidade física, né, do Franz Kafka, né, ele acabou contraindo uma tuberculose e durante todo o tempo da sua vida ele permaneceu internado num sanatório isolado, né, e tanto é que ele teve que adiar o seu casamento duas vezes por conta desse internamento e confinamento nesse sanatório, onde ele permaneceu sozinho. E talvez nesse período que ele ficou internado, ele deve ter se sentido como um inseto, né? Porque ele não recebia a visita dos familiares, né? E então eu creio que Franz Kafka ele é o próprio Gregor, né? Então é muito forte isso, né? Você pega o processo, né? O Franz Kafka ele coloca assim em evidência toda a burocracia, né, todas as mazelas, um sistema judiciário caquético, falido e fracassado. Né? Eu falo que o sistema judiciário brasileiro foi inspirado no processo de Kafka. E ele conta a história de Joseph K. Né? E é engraçado, né? K. E que também esse Joseph K. ele é condenado por um crime que não cometeu, tá? E ele quer saber que tipo de crime é esse, porque ele está sendo condenado, e, enfim. E o Castelo também, que é também sobre o agrimensor K, né? Embora os dois tenham os mesmos nomes, né? Mas não são os mesmos personagens, não no sentido convencional, tá? Mas voltando aqui à Metamorfose, tá? A Kafka, principalmente ele faz esse paralelo, né? Com uma sociedade mentecapta, né, que muitas vezes quando você não serve mais para estar no meio dessa sociedade, você é descartado como um lixo, né? Por exemplo, se você não poder mais servir alguém, se você não poder mais fazer algo para alguém, seja na família, seja num relacionamento, essa pessoa começa então meio que destratar. Ou como você estiver num trabalho, por exemplo, você sofre um acidente de trabalho, você é um cara que nunca faltou, veste a camisa do serviço, você é o super peão, né? Sempre com um crachá no peito.
nunca pediu aumento, de repente você sofre um acidente de trabalho e quando você retorna, leva mais ou menos um mês, você é demitido, você leva um pé na bunda, né? Então você já não serve mais, tá? Assim também que são as pessoas que quando elas têm assim uma filosofia, elas têm um partido político e por conta das divergências a pessoa deixa de ser amigo, né? Então essa pessoa já não serve mais, né? Então essa pessoa acaba sendo tratada como um lixo, como um inseto, né? Então isso é muito intrigante mesmo. Então é isso, galera. Eu recomendo, né, eu ler, né, a Metamorfose, tá? É, isso vai muito assim com o trabalhador, por exemplo, quando está exaurido, está de saco cheio daquele serviço, e tem que levantar todo dia pela manhã. Aí um certo dia ele levanta tão fodido assim que ele fala: Porra, mano, foda-se, eu vou ficar em casa, né? Muitas vezes essa depressão faz isso, né? A pessoa perde vontade de fazer tudo. E quando a pessoa está em casa, não tem disponibilidade para nada, nem para ter uma social, nem para fazer uma caminhada, nem para fazer uma atividade física, essa pessoa também ela é vista como desvairada, louca, inválida, inútil. Então essa pessoa ela acaba se sentindo assim um inseto, né? Talvez seja essa a mensagem que Franz Kafka nos passa com essa grandiosa obra conhecida então como A Metamorfose. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado dessa primeira introdução aí da nossa videoaula, dessa pequena análise literária, tá? E vou fazer uma leitura aqui, né? Espero que vocês apreciem. Gregor Samsa mudou a consciência mundial naquela manhã, ao se transformar num grande e terrível inseto. Ele era ninguém. Acordou como algo, né? O império e o mundo desmoronavam fora do quarto. A monstruosidade de Gregor é seca e comovente. Afinal, existimos como? Para quem e com qual propósito? Ao despertar metamorfoseado, teria ele iniciado uma fase mais autêntica do ser? O que de fato ocorre quando removemos a máscara social ou mais densa de todas as ilusões, a de sentido, né? Então, essas palavras, essas indagações, né, se refere à coisificação do ser humano, tá? O ser humano como tal, né? Os seus valores que se deixam a desejar, tá? Então é isso aí, galera. A Metamorfose fica aí uma grande recomendação para vocês, tá? Um forte abraço, tudo de bom e que Deus abençoe a todos.